estabelecimento dos jesuítas em Macau é estruturado pelo bispo Dom Melchior Carneiro, no que é seguido pelo visitador-geral da Ordem, o padre Alexandre Valniano. O Hospital da Misericórdia foi a primeira instituição a erguer-se nos primórdios da cidade. A seguir surge a Santa Casa, a primeira estrutura com componentes sociais, mas também políticas. Só depois surge o Leal Senado, que decorre principalmente da necessidade de dar coerência política à sociedade local. Seja como for, em relação ao Senado, há também aquela hipótese de que terá sido fundado por Dom Melchior Carneiro. O Senado não há uma data também fixa, provada de sua criação, entre 1583 e 85. Parece terem sido mais as conjunturas do momento que determinaram a criação do Senado. Era preciso haver com o desenvolvimento de Macau, era preciso haver uma instituição que governasse Macau e era preciso haver também uma instituição, autoridades que dialogassem com as autoridades chinesas. E o Senado foi a instituição criada. Provavelmente terá sido grandemente inspirada pelo bispo, que é natural, não é? Conhecedor desta realidade, deste desenvolvimento de Macau. Entre 1583 e 1585 que se fundou o Leal Senado, que se fundou o Senado da Câmara e, portanto, é natural que tivesse tido uma grande inspiração. Enfim, o próprio bispo Melchior Carneiro. Porque há outras hipóteses que dizem que foi o bispo Dom Leonardo de Sá que criou o Senado. Mas, enfim, como vários investigadores referem, não terá sido a vontade de uma só pessoa, mas as circunstâncias da altura, conjuntura, que obrigou à criação desta instituição, não é? Que tão necessária estava a ser já naquela altura. O Senado passa a deter o poder. Uma variação votada entre os chamados homens bons e um procurador também eleito. Este tinha a seu cargo o relacionamento com as autoridades chinesas vizinhas. E assim se estabelece em Macau a estrutura municipal que tem de origem em Portugal e a sendo replicada com maiores ou menores semelhanças nas colónias. Destacavam-se pelas semelhanças Luanda e Macau. Yes, I wrote about the municipal councils of Goa, Macau and Luanda, wasn't it? Yes. And that is an interesting development, of course, of Portuguese cultural society and organization, that they took with them this notion of municipal councils. And wherever they settle, they establish them. There was, of course, some tension between some aspects of it. Now, for instance, the municipal councils were always filled by Renões, not by Macaenses. They were filled by Portuguese who were born in Portugal and came out as officials or merchants or missionaries or something to the Far East and resided in Macau or Timor or wherever. And that they were given the posts of authority and not the locally born Macaenses were not. They were sort of pushed, well, not exactly, not from the head and kept down on one side, but he rather gave that impression that they were not given quite a fair treatment as they should have been. That the best position, best posts went to the Renões.
Tanto quanto se pode dizer, Leal Senado e Santa Casa confundiam-se. Com pequenas diferenças, os nomes da variação do Senado eram praticamente os mesmos da mesa da Santa Casa da Misericórdia. E esta funcionava como uma espécie de banco da Câmara Municipal. É que os rendimentos da Santa Casa, logo desde os primeiros tempos, revelavam-se cada vez mais elevados. Esta associação estreita entre o Senado e a Santa Casa acabava por colocar o governador, nomeado por Portugal, arredado da administração e praticamente reduzido ao comando militar da colónia. É deste modo que se forja então um poder bicéfalo. O que ficava na Fortaleza do Monte, residência do representante do governo da Croa, e as duas poderosas instituições do poder local, Santa Casa e Leal Senado. O governador assistia a todos os conselhos gerais, mas só tinha voz vinculativa, opinião vinculativa, quando eram assuntos de guerra com o estrangeiro, com as outras nações, ou então representação exterior. Mas nos outros assuntos era o Senado que governava a cidade. E o poder, existia também o poder judicial, os ouvidores, e o governador não se metia nisso. Mas havia sempre a tentação do governador se meter nos assuntos gerais do Senado e querer ser um governador à moderna, como nós hoje temos. Em maio de 1710, no meados de maio, dia 16 de maio, o governador mandou chamar à Fortaleza do Monte todos os habitantes da cidade e elegeu, debaixo de compulsão, portanto a ameaça das tropas e tudo mais, uma nova Câmara. Chegou a haver 2 senados, portanto, em Macau, desde 16 de maio a fins de junho de 1710. Esse governador, então, vendo que a sua autoridade não conseguia prevalecer, mandou pôr sentinelas à porta do Colégio de São Paulo, umas 6 sentinelas, toda à volta do Colégio de São Paulo, e mandou mesmo apontar os canhões de um navio, de um arménio, que estava ali no porto interior, na praia pequena, e mandou também apontar as peças do monte, exatamente para arrasar a cidade. Foi nessa altura em que interveio o bispo da cidade, um bispo, Dom João Casal, que esteve aqui muito tempo, o bispo de Macau, e ele conseguiu, na Sé, pôr o Santíssimo e expor o Santíssimo Sacramento durante 11 dias, para acalmar os ânimos da cidade. Dona Maria I, no fim do século XVIII, ainda quis reverter a situação de Macau e dar também a autoridade à tropa, dar mais autoridade ao exército. Mas isso não resultou porque os chineses só respeitavam as autoridades do Senado, muito mais maleáveis e mais habituadas a tratar com os chineses. Mas se a questão política punha sempre em causa a variação do Leal Senado e, indiretamente, a Misericórdia, nunca nenhuma destas instituições ficaria alguma vez em verdadeiro risco. Isto até à subida ao poder do Marquês de Pombal, que alterou as leis relativas a sucessões e doações, infligindo um rude golpe na autonomia e influência das Santas Casas, não só em Macau, mas em todo o Império. Pombal toma estas medidas porque
por todo Portugal, por terras de Portugal. As terras de Portugal pertencem mais aos mortos do que aos vivos, não é? Por causa destas doações, destes testamentos que os ricos faziam em troca, se lhes ser rezada missas, sua intenção, os bens tais chamados bens da alma. Ele vai alterar as leis sucessórias. Então, os rendimentos das próprias confrarias da Misericórdia, portanto, vai ser também avaliado com vista à cobrança da dívida. O Estado vai interferir cada vez mais, apropriando-se das funções que até então pertenciam às confrarias, às Misericórdias, em especial a assistência social. Na conjuntura pombalina, as Misericórdias acordam para uma nova situação que revela a extensão da corrupção reinante e, em muitos casos, a bancarrota. A Misericórdia de Macau não era exceção e, por isso, pode dizer-se que não havia quem quisesse ser provedor. Tanto a Casa da Misericórdia como todas as Misericórdias, não é? Com as doações, os legados pios, os testamentos, acumulou uma vasta riqueza. No Oriente foram, nomeadamente, as de Goa e Macau, acumularam vastas riquezas. E depois, também, como vai investir esses capitais, vai investir no comércio marítimo, serve para investimentos, financiamento do comércio marítimo e empréstimos a juros, o risco de mar, a juros altos de 20% a 25%. E a risco de terra, para os empréstimos ao Senado e a particulares, para a utilização em terra, a juros de terra já com uns juros menores de 7% a 10%. Além do mais, no século XVIII, as Misericórdias têm aquele problema de que não há quem queira ser provedor, porque ser provedor significava gerir dívidas e créditos mal parados. Há uma acumulação de dívidas à Misericórdia. Por um lado, também temos que ver que muitos comerciantes, com a questão dos empréstimos a risco de mar, não conseguiam, naufrágio, etc., muitos não conseguiam reembolsar a Misericórdia dos empréstimos que lhes foram feitos. E isso vão acumular dívidas à Misericórdia. Mas, por outro lado, os próprios irmãos da Misericórdia vão utilizar os cabedais, os fundos da Misericórdia em seu próprio proveito, não é? Nos seus próprios negócios. Perante o buraco financeiro, como se diria hoje, foram adaptados vários expedientes para tentar salvar a situação. O recurso ao ópio era óbvio e terá sido tentado pelo ouvidor Arriaga, o poderoso juiz que tentou também introduzir a droga no Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Outro recurso era a instituição de lotarias. Nessa época, em 1810, é criada a lotaria pelo ouvidor Arriaga. Foi criada a lotaria para tentar salvar a Misericórdia. Portanto, os lucros, por exemplo, à Misericórdia, semelhança do que se passava com a de Lisboa, a Misericórdia de Lisboa, e, mas curiosamente, pela mesma altura, Arriaga consegue também que seja autorizada a importação de ópio da Índia, e não se sabe até que ponto os cabedais da Misericórdia teriam participado neste tráfico do Anfião. Aí não há certezas de nada, não temos informações, enfim, documentos que nos provem. Portanto, realmente, nesta época também, em 1810 a 1829, que é criada a tal casa também com Arriaga, a Casa de Seguros, mas não resulta mas aqui é já por causa da concorrência de companhias estrangeiras, mas são estrangeiros.
Perante o fracasso das iniciativas de deitar a mão ao ópio e às lotarias, a Santa Casa entra no período mais difícil de toda a sua existência. Perde a importância social e política e acaba por ser salva pelo governo, que passa a nomear o provedor da instituição. Depois, também no século XIX, com a implantação do liberalismo, claro, o Estado vai se apropriar cada vez mais da responsabilidade, em caso de responsabilidades da assistência, passa a ser um assunto de Estado e não das confrarias, e isso vai ter o seu final com a República, com a implantação da República, não é? Em 1910, portanto, a reorganização da assistência. Em Lisboa é criada a Direção-Geral da Assistência, a Provedoria Central da Assistência de Lisboa, mas aqui também, em todos os lados, as misericórdias perdem a sua grande função.